Professora Nilce, nós vamos iniciar aqui uma série de videoaulas sobre geometria espacial. Para isso nós vamos utilizar o software da Evo, né? Então vamos observar o seguinte, vamos falar hoje aí de poliedros. Primeiro nós vamos compreender o que seriam diedros. Diedros, né? A gente vai olhar aqui ao lado, do lado esquerdo, as nossas notações, tá? Aqui nós vamos ter o conceito, sejam dois semiplanos, π e θ, com origem de uma reta comum aos dois semiplanos. A figura formada pelos dois semiplanos, que é chamada de diedro. Então, nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o nossa figura aqui ao lado, tá? Nesse nosso plano. Olha só, eu tenho aqui, ó, dois semiplanos, o plano π e esse plano θ. E nós vamos ter uma reta que é comum a esses dois planos. Essa região aqui, onde nós temos esse ângulo, né, onde a gente pode fechar ou abrir, essa região que é chamada de diedro. Então, edro significa faces, são duas faces. Se nós pegarmos vários planos e delimitar por vários segmentos de retas, nós vamos compor figuras chamadas de poliedros, né? Então, vamos lá para a definição aqui de um poliedro. Observe aqui ao lado, nossa figurinha, né, nosso exemplo. Nós vamos ter aqui um hexaedro, que é comum nosso, né, um cubo, por exemplo. Então, o que seria o poliedro? Poli, várias faces, né? Poli, várias, edro, faces. Então, o poliedro é um sólido geométrico formado por todos os pontos que fazem parte dessa figura, os pontos internos e os externos. Porém, a parte externa é o que a gente chama de face. E ela é delimitada por polígonos, né? Polígonos. Então, vamos lá observar os elementos do nosso poliedro. Por exemplo, aqui a gente colocou o seguinte, ó, nós vamos ter os três elementos, as faces, arestas e os vértices. Quais são as faces? As faces no nosso poliedro aqui, ó, nós vamos ter essa figura onde nós temos as faces em cor laranja, né? É a superfície e ela é formada por polígonos. Nesse caso aqui eu vou ter um quadrilátero. Então, eu vou ter aqui, ó, um cubo. As arestas são esses segmentos em verde aqui, ó, no cantinho, né? No cantinho aqui em verde. São as arestas. E os vértices são os pontos que estão unindo as arestas. Esses pontinhos vermelhos, né? Então, os vértices são pontos onde nós estamos unindo as nossas arestas. Vamos classificar aqui os nossos poliedros. Vamos tentar compreender o que seria essa classificação. Nós vamos ter poliedros convexos e não convexos, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, alguns poliedros, esse aqui que está com uma espécie de furo aqui dentro, né? Ou seja, é de uma forma onde nós temos se eu passar um segmento de reta dentro e uma parte desse segmento de reta não ficar dentro da figura, né, como se tivesse furada, como se tivesse aqui arrancado um pedaço de dentro, então aqui eu tenho um sólido que a gente chama de sólido não convexo. E esse aqui, ó, esse espaço aqui, ó, todos eles estão delimitados, não tem nenhuma parte arrancada de dentro, né? Então, eu te digo que esse poliedro é um poliedro convexo. E aí a gente tem aqui algumas definições. Olha, em um poliedro convexo, se unirmos qualquer dois pontos P e Q pertencente a ele, o segmento PQ estará todo contido no poliedro, como esse aqui, né? Nós vamos ter aqui um poliedro convexo, esse aqui, e esse outro é um não convexo. Os poliedros convexos, eles têm características bem interessantes. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui a fórmula da relação de Euler, nesse tipo de poliedro.
qual é a fórmula da relação de Euler? Em todo poliedro, né, convexo vale essa relação. Ou seja, é observado entre o número de vértices, número de faces e o número de arestas. Vamos olhar aqui, ó. O número de vértices mais o número de face menos 2 é igual ao número de arestas. Então, olha, coloca aí, ó, não esquece, tá, dessa formulazinha aqui da relação de Euler. Ó, você vai ter que a soma do número de vértices e faces subtraído 2 unidades é igual ao número de arestas, certo? Então, não vamos nos esquecer dos poliedros. Vamos observar aqui alguns poliedros. O poliedro de Platão. Entre os poliedros convexos, alguns são denominados de poliedros de Platão, que vai satisfazer essa relação de Euler, né? Nós vamos utilizar essa relação. Os poliedros de Platão devem ainda ter o mesmo número de arestas em suas faces, ter o mesmo número de arestas concorrendo em seus vértices. Apenas 5 tipos de poliedros atendem a esses requisitos. Quem são esses 5 tipos de poliedro? Nós vamos ter o tetraedro. Quem é o tetraedro? Vamos pegar aqui o tetraedro. Tetraedro é essa figura, ó, tem 1, 2, 3, 4 faces. Isso aqui é um poliedro formado por 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos equiláteros. Nós temos aqui, ó, ele está planificado. Se nós fecharmos nossa face dessa figura, nós vamos ter um tetraedro. Nós vamos ter um tetraedro, né? Nós vamos ter esse tetraedro. Vamos fechar aqui, ó, vamos fechar. Fechamos, né? Ele aqui está planificado. E aí eu fecho o nosso tetraedro. Olha só, ele aparece assim como uma pirâmide. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente girar esse tetraedro, né? Olha só, a gente pode abrir ou fechar nosso tetraedro. Olha só, ele é como se fosse uma pirâmide. Então, aqui é um poliedro de Platão. É claro que ele é todo sólido, tá? Mas estamos aqui, ó, tentando enxergar a superfície do tetraedro regular. Por que regular? Porque os polígonos deles, eles são... os lados têm a mesma medida, né? As arestas têm a mesma medida. Vamos ver outro tetraedro? Vamos pegar aqui o tetraedro... aliás, tetraedro não, outro poliedro. Poliedro. Vamos pegar aqui esse outro poliedro. Vamos pegar aqui. Quem é esse outro poliedro? Olha só. É um cubo. Ele também é chamado de hexaedro. Ó, vamos fechar. E ele, ó, fechou. E aí nós temos o nosso cubo. Observa aqui, ó. Aqui ao lado, nosso cubo. Por que que ele é hexaedro? Porque ele tem 6 faces. E quando ele é chamado de hexaedro regular, significa que a face dele, ó, é um quadrado, né? Então, nós temos 6 quadrados para determinar o nosso cubo. Vamos planificar para ver como é que ele fica? Vamos planificar? Vamos lá. Ó, a gente abre ele, ó, e aí a gente enxerga melhor essa face, né? Essas faces do nosso cubo. Ó, isso aqui é a planificação. Observa aqui do lado que nós vamos ter as 6 faces. Você, como aluno do ensino médio, precisa enxergar, ó, essa planificação das 6 faces para poder identificar em relação aos outros poliedros, né? Isso aqui ele planificado. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. 6 faces. Vamos fechar. Fechamos o nosso cubo. Vamos ver outro? Vamos ver outro. Vamos ver aqui o nosso octaedro. Olha só, o nosso octaedro, aqui ao lado, ele está planificado. O octaedro regular, ele é formado por 8 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos equiláteros. Por isso, ele é chamado de octaedro regular. Então, são os poliedros de Platão. Vamos lá fechar ele?
Vamos fechar. Olha só o que aparece, né? Olha só, nós temos aqui a nossa figurinha, ó. Né? Parece aquele balão de festa de São João, né? Olha só, né? Ó, nosso octa, 8 faces, né? Octaedro, nosso octaedro, certo? Então, nós vamos ter aqui a nossa figurinha, um dos poliedros de Platão, o octaedro. Vamos pegar outro, vamos pegar o dodecaedro, dodecaedro. Olha só o nosso dodecaedro. Ele parece até uma bola, né? Mas o que acontece com as faces dele? Ele é formado por 12 pentágonos regulares. 12 pentágonos regulares. Vamos abrir, ó. Vamos abrir. Olha só, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dodecaedro. 12 faces. E essas faces são pentagonais. Aqui é quando a gente planifica o nosso poliedro. Né? Vamos pegar outro. Vamos pegar aqui, ó, o icosaedro. Olha só, o icosaedro ele é formado por 20 triângulos equiláteros. 20. Ele é planificado, ó. Tá planificado. Nosso icosaedro. Vamos fechar. Olha só o que aparece aqui, ó. Nosso icosaedro, ó. Observa como ele tá bonitinho, né? Olha só a nossa figura, nosso poliedro. Então, observe o seguinte, ó. Nós podemos classificar 5 poliedros de Platão, que vai, vamos dizer assim, vai satisfazer a fórmula de Euler. Não vamos nos esquecer da nossa formulazinha de Euler, tá? Não vamos nos esquecer da nossa fórmula, certo? Então, vamos sempre compreender aqui, ó, deixa eu só pegar aqui nos poliedros de Platão, ó, vértice mais a face menos 2 unidades é igual à quantidade de arestas. Nós vamos pegar alguns exemplos e vamos trabalhar esses exemplos aí nas próximas aulas, tá? Espero você aí na próxima aula para nós falarmos de exemplos de poliedro que você pode encontrar nas suas questões vestibulares. Gente, curte, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.